nós precisamos entender o que é um diagrama. Se vocês olharem por trás esse diagrama de afinidades, é um diagrama de qualquer coisa. Eu quis trazer para vocês a ideia, e o conceito do que é um diagrama, porque para dizer o seguinte, que o diagrama é uma representação visual e estruturada e simplificada de um determinado conceito e ideia, um esquema. Então, seja o que for que nós quiséssemos demonstrar aí nesse diagrama, nós conseguiríamos fazer de maneira muito melhor se nós adotássemos um diagrama. Por quê? É representação visual e estruturada de um determinado conceito e ideia. Tanto é verdade que os diagramas são importantes, que tem pessoas quando falam o seguinte, a gente até usa, né, no meio popular, eles falam: "Você entendeu ou quer que eu desenhe?". É o fazer o diagrama, é fazer se a pessoa realmente conseguiu entender aquilo que você quer que ela entenda. É muito mais difícil, em muitas situações, expressar um conceito ou uma ideia usando só a nossa própria fala ou usando um texto corrido. Então, o diagrama ajudaria muito a gente a expressar essa intenção nossa. E olhando isso que nós temos ali, um diagrama de afinidades, categoria 1, categoria 2, 3, 4, até a 5, isso pode ser para nós um diagrama de qualquer coisa, de preparação até de uma festa de aniversário, de um churrasco, de uma manutenção de um carro, que seja, por quê? Porque a gente conseguiria expressar isso por meio de um desenho, de uma representação visual. E então, aí isso nos leva a entender o conceito do que é um fluxograma. Mas eu não vou ler o que é o conceito do fluxograma, e eu gostaria que, Gislene poderia se habilitar a fazer essa leitura para gente? Então, o que é um fluxograma, né? É um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. Perfeito. Vamos ler pausadamente? Quais são as palavras-chaves que a gente tem que extrair daí? Vamos lá. Então, ele é um tipo de diagrama. Nós Diagrama acabamos de entender o que é um diagrama. É uma representação visual, estruturada e simplificada. de um Então, um conceito. fluxograma, ele é um tipo de diagrama. Ele pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo. A palavra que eu quero ressaltar é a palavra descomplicada. O objetivo é que isso, a ideia seja passada, seja transmitida de maneira descomplicada. E também o importante do fluxograma é que ele faz o encadeamento dos elementos, o que ajuda muito e facilita a compreensão daquela ideia que se pretende colocar. Por isso, a importância, então, desse elemento do fluxograma, que então é, repetindo, um tipo de diagrama. O primeiro método estruturado para o fluxo de um processo, ou seja, o fluxograma, por isso, fluxograma, para estruturar o fluxo de um processo, ele não é novo, ele foi introduzido por Frank Gilbert. Em que ano? Quem consegue falar para mim? Vem na tela. 1921. Exatamente, em 1921. E no universo dos programas de computador, que foi onde efetivamente os fluxogramas ficaram famosos, eles chegaram depois. E foi no campo dos algoritmos de computadores que os fluxogramas atingiram seu apogeu. Só que a vida dos fluxogramas não é uma vida fácil. Por quê? Porque depois, na década de 70, os fluxogramas começaram a perder a sua popularidade por causa que foi quando houve o surgimento das linguagens de programação de terceira geração, e eles começaram a substituir o fluxograma. Uma das razões que fez com que o fluxograma deixasse de ser menos utilizado para a programação é que, olha que coisa interessante, é que não na tradução entre entender o fluxograma e implementar havia erro de interpretação. Ver que o quanto é importante, mesmo que você não saiba, não adote não fazer, é importante conhecer pelo menos os símbolos básicos. Eu trouxe aqui os elementos principais que nós devemos conhecer. Que é a setinha, ela vai indicar para a gente o fluxo de dados, o sentido do fluxo de dados, e normalmente o fluxograma ele começa sempre indicando para baixo, ele vai tendo uma coerência para baixo, para o lado,
Muito raro ele indica para cima, porque quando ele vai indicar para cima, normalmente vai fazer um desvio. Outro importante também que a gente é importante conhecer e usar, é esse de terminação. Ele não é o círculo, ele é o de terminação. Tem a entrada manual, que é esse aqui, indica a entrada manual via teclado, isso é importante porque nós temos um outro elemento, que é esse elemento aqui, que indica a entrada de dados, entrada e saída. Esse é específico para quando a gente usa o manual. Esse da decisão, que é muito conhecido, inclusive pessoas fora da área da programação já sabem que esse símbolo indica para a gente a possibilidade de decisão. De processamento, amplamente utilizada, esse retângulo também, ela é usada tanto para indicar processamento, quanto para fazer atribuição. Essa bolinha, que não é uma bola mega bola, é uma bola menor, um círculo menor, ela indica um desvio de um ponto do fluxo para qualquer outro ponto desse mesmo fluxo também. Tem o conector de páginas para quando é um diagrama muito grande. Eu sou da época de programar COBOL, e eu aprendi a programar fazendo o fluxograma, e os nossos códigos, eles davam 4, 5 páginas de fluxograma. E esse era utilizado porque nós tínhamos que continuar o fluxograma numa outra página. Então, a gente indicava aqui, colocava dentro, por exemplo, o número 2, e sabia que lá na página 2 era o ponto de sequência do meu fluxograma. Esse símbolo é um símbolo que exibe o resultado de um processamento, é um display, e tem um também que ele parece o processamento, mas ele é pontilhado. Normalmente ele é adotado quando nós queremos indicar uma declaração de variável dentro dele.